Fala galera da Loucos por Vasco. Hoje o vídeo está recheado de informações importantes que você não pode perder. São 3 notícias quentes que prometem mexer com o coração de qualquer vascaíno. Então já deixa aquele like, se inscreve no canal para não perder nenhum detalhe do nosso gigante da colina e fica comigo até o final, porque a última notícia vai te surpreender. O Vasco da Gama está prestes a enfrentar um desafio importante na próxima rodada do Brasileirão, quando encontrará o Cruzeiro em uma partida que já está gerando muita expectativa. O confronto, marcado para domingo às 18h30 no Mineirão, tem um detalhe que torna a partida ainda mais emocionante. Será o reencontro do Vasco com Fernando Diniz, técnico que teve uma passagem marcante pelo clube carioca em 2021. Agora Diniz está à frente da Raposa e os vascaínos esperam manter a boa fase diante do técnico, que não saiu em clima de crise, mas também não trouxe os resultados esperados no seu período no comando da equipe. Diniz assumiu o Vasco em um momento delicado, durante a campanha da Série B de 2021, e as expectativas eram altas. A missão era clara: recolocar o Vasco na elite do futebol brasileiro. Nos primeiros jogos, o trabalho do treinador parecia promissor, com 4 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota nos 7 primeiros confrontos. A torcida vascaína chegou a se animar com a possibilidade de uma arrancada rumo ao acesso. Contudo, o desempenho caiu drasticamente nas últimas rodadas. O Vasco sofreu derrotas pesadas, como o 4-0 contra o Botafogo e o 3-0 contra o Vitória, ambas em São Januário. Ao final, o Vasco terminou a temporada em uma decepcionante 10ª posição, sua pior campanha histórica na Série B. O legado de Diniz no Vasco foi um misto de esperanças frustradas e momentos de bom futebol. Mas sua saída aconteceu de forma tranquila e consensual, sem grandes conflitos ou desentendimentos. Hoje, com Diniz no comando do Cruzeiro, a expectativa é de que o técnico traga sua conhecida proposta de jogo ofensivo e posse de bola, características que definem seu estilo. O Vasco, por sua vez, vem em uma fase positiva no Brasileirão e busca continuar subindo na tabela, especialmente com a recente invencibilidade conquistada nos últimos jogos. Historicamente, o Vasco tem um bom retrospecto contra times comandados por Fernando Diniz. Em 13 confrontos, o gigante da colina soma 6 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Essa estatística é um ponto de confiança para os vascaínos, que esperam ver o time manter esse desempenho positivo diante do treinador. Além disso, a partida tem um peso especial por se tratar de um duelo direto contra uma equipe que também luta para se estabilizar no campeonato. O reencontro com Diniz traz à tona muitas lembranças para a torcida. Embora a passagem do técnico não tenha sido das mais vitoriosas, o carinho e respeito pelo trabalho desenvolvido ainda permanecem. Mas no domingo, a realidade será outra. Diniz estará do outro lado, defendendo as cores do Cruzeiro, e o Vasco precisará fazer um jogo consistente para continuar sua ascensão no Brasileirão. A missão é complicada, mas não impossível. E a expectativa é que seja uma partida de muito equilíbrio e tensão. Além do fator Diniz, o Vasco precisa focar em seus pontos fortes para sair de Belo Horizonte com um bom resultado. A defesa tem se mostrado tão sólida nas últimas rodadas, e o ataque, com jogadores rápidos e habilidosos, tem tudo para incomodar a defesa cruzeirense. O momento é de confiança, e a torcida vascaína espera que o time mantenha a pegada e siga em busca de melhores colocações na tabela. Agora que falamos desse reencontro que promete muita emoção, vamos para a segunda notícia, que traz novidades sobre o possível retorno de Paulinho. Um retorno que pode ser crucial para o Vasco nesta reta final de temporada. O retorno de Paulinho ao Vasco da Gama está se aproximando, e as expectativas da torcida não poderiam ser maiores. O meia sofreu uma grave lesão no joelho no início da temporada, o que o afastou dos gramados por um longo período. Agora, semanas após o início de sua recuperação, tudo indica que Paulinho está prestes a voltar a treinar com o elenco, embora ainda não tenha retornado aos trabalhos com bola. Esse retorno é aguardado com ansiedade, tanto pelo clube quanto pela torcida, que vê nele uma peça fundamental para ajudar o time nesta reta final de temporada. Paulinho sempre foi um jogador diferenciado, dotado de técnica apurada e grande capacidade de desequilibrar jogos com dribles rápidos e finalizações precisas. Antes da lesão, ele já vinha demonstrando seu valor dentro de campo,
sendo uma das principais figuras do Vasco nas primeiras partidas do ano. Sua ausência foi sentida tanto no aspecto tático quanto emocional, pois além de ser uma referência técnica, Paulinho também sempre foi valorizado pelos torcedores vascaínos. Apesar de não ter ainda uma data definida para voltar a jogar, o processo de recuperação de Paulinho tem sido acompanhado de perto pela equipe médica do Vasco, que adota cautela para evitar qualquer tipo de recaída. Jogadores que sofrem lesões graves no joelho, como a que o atleta enfrentou, precisam de um tempo adequado de reabilitação para que possam retornar aos gramados em plenas condições físicas e, principalmente, com confiança para realizar os movimentos que antes eram naturais. Nesse sentido, o Vasco tem se mostrado bastante responsável, evitando apressar o retorno de Paulinho, apesar da pressão externa e da vontade do próprio jogador de voltar a atuar. O retorno do meia não representará apenas um reforço em termos técnicos, mas também um ganho psicológico para o elenco. Paulinho, além de sua capacidade com a bola nos pés, é um líder dentro do grupo e sua presença no vestiário certamente elevará o moral dos companheiros. Com a reta final do Campeonato Brasileiro se aproximando e o Vasco brigando para se consolidar na parte de cima da tabela, a volta de Paulinho pode ser um fator decisivo para que o clube atinja seus objetivos na temporada. Outro ponto que não pode ser ignorado é o impacto que o retorno de Paulinho terá junto à torcida. Desde sua lesão, os vascaínos aguardam ansiosamente pela volta do jogador. A expectativa é que o meio-campista seja ovacionado assim que entrar em campo novamente e que sua presença traga de volta aquela atmosfera mágica que só São Januário pode proporcionar. Paulinho, por sua vez, tem trabalhado duro para estar à altura dessa expectativa e sabe que seu retorno será mais do que apenas uma volta aos gramados. Com essa expectativa crescendo a cada semana, a pergunta que fica no ar é: quando de fato Paulinho estará apto a jogar? Se tudo correr como previsto, a tendência é que o jogador volte a treinar com bola nas próximas semanas. E quem sabe, já possa ser relacionado para uma das partidas decisivas da reta final do Brasileirão. A torcida está esperançosa, e o Vasco sabe que com Paulinho em campo, as chances de alcançar bons resultados aumentam consideravelmente. Agora que falamos do tão aguardado retorno de Paulinho, vamos seguir para a terceira notícia, que envolve o jovem Ryan. Uma promessa do Vasco, que vive um momento complicado, mas busca dar a volta por cima após um mês de setembro para esquecer. O jovem atacante Ryan, uma das grandes promessas das categorias de base do Vasco, está passando por um momento delicado em sua carreira. Setembro, que prometia ser um mês de afirmação para o atleta, acabou se tornando um período para esquecer. O jogador de apenas 18 anos, que vinha em boa forma, acabou cometendo erros cruciais em jogos importantes, tanto na Copa do Brasil quanto no Campeonato Brasileiro, e agora busca recuperar a confiança de todos, especialmente do técnico Rafael Paiva e da torcida cruzmaltina. No início do mês, Ryan vivia um momento positivo após boas atuações com a seleção brasileira sub-20. Ele parecia pronto para levar essa confiança para o Vasco, mas o destino pregou uma peça. Em uma das partidas mais decisivas do ano, pelas quartas de final da Copa do Brasil contra o Atlético PR, Ryan acabou sendo expulso ainda no primeiro tempo, comprometendo o desempenho da equipe. O Vasco, que precisava de um bom resultado para avançar na competição, sofreu dentro de campo com a ausência de um jogador tão cedo no jogo. A expulsão gerou críticas não só da imprensa, mas também de parte da torcida, que viu o erro do jovem como determinante para o resultado. A partida contra o Atlético PR não foi o único revés de Ryan em setembro. No confronto seguinte, pelo Campeonato Brasileiro, o Vasco enfrentou o Palmeiras em um jogo muito disputado. Ryan, que teve a oportunidade de se redimir, acabou cometendo mais um erro grave. Em um lance crucial, ele perdeu a posse de bola em um passe errado, o que resultou no gol da vitória palmeirense, marcado por Flaco Lopes. Esse erro novamente colocou o jovem atacante no centro das críticas e aumentou a pressão sobre ele. Além desses erros pontuais, o desempenho geral de Ryan durante o mês também deixou a desejar. Ele foi titular em 4 jogos, mas em nenhum deles conseguiu se destacar. Sua participação ficou marcada por passes errados e pela falta de objetividade no ataque. Para um jogador que vinha sendo apontado como uma grande promessa, esse momento de baixa gerou questionamentos sobre sua maturidade e capacidade de lidar com a pressão.
No futebol, é comum que jovens jogadores passem por altos e baixos, mas o desafio para Ryan será superar esse momento de forma rápida e eficaz, para que não afete sua carreira a longo prazo. No entanto, é importante lembrar que Ryan ainda é um jogador em formação, e como todo jovem, está sujeito a erros. O Vasco tem histórico de revelar grandes talentos e sabe lidar com essas situações. O técnico Rafael Paiva tem dado todo o suporte necessário para que o atacante possa recuperar sua confiança e, quem sabe, voltar a ser decisivo nas próximas partidas. Paiva, inclusive, ressaltou em entrevista recente que Ryan é um jogador com muito potencial e que ainda tem muito a crescer. Ele acredita que os erros fazem parte do processo de amadurecimento e que Ryan tem todas as condições de dar a volta por cima. Agora, o foco de Ryan e do Vasco está no próximo confronto, que será contra o Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro. Mesmo sem ter vivido seu melhor mês, o jovem atacante terá novas oportunidades de se redimir e mostrar o talento que o levou a ser uma das grandes promessas do clube. A torcida, embora crítica, também é conhecida por apoiar seus jovens talentos e certamente estará ao lado do jogador em sua busca por redenção. Em momentos como esse, o apoio do elenco e da comissão técnica é fundamental, mas nada substitui o incentivo da torcida. Ryan sabe que para voltar a brilhar com a camisa do Vasco, precisará trabalhar duro e aprender com seus erros. O mês de setembro pode ter sido difícil, mas a carreira de um jogador é feita de superação. E Ryan tem a chance de transformar esse momento de dificuldade em uma grande lição para o futuro. Com o fim de setembro, o atacante terá a oportunidade de começar outubro com uma nova mentalidade e buscar contribuir com o Vasco nesta reta final de temporada. E aí, galera? O que vocês acham dessas 3 notícias que movimentaram o Vasco nos últimos dias? Na primeira notícia, o Vasco tem um bom retrospecto contra equipes comandadas por Fernando Diniz. Será que essa invencibilidade continua no próximo jogo contra o Cruzeiro? Vocês acham que o reencontro com Diniz pode ser decisivo para o resultado dessa partida? Sobre o retorno do Paulinho, qual a expectativa de vocês para a volta desse jogador tão importante? Vocês acreditam que ele pode ser a peça que vai mudar o rumo do time nessa reta final de temporada? E, falando do Ryan, qual a opinião de vocês sobre o momento difícil que ele está enfrentando? Vocês acham que ele consegue dar a volta por cima e recuperar a confiança da torcida e do time? Deixem nos comentários o que vocês acham dessas situações e como vocês estão enxergando o futuro do Vasco nesse restante de temporada. E claro, não esqueçam de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar por dentro de tudo que acontece com o nosso gigante da colina. Vamos juntos nessa!